Bom dia, galera. Hoje a gente está entrando no quarto fórum de build de qualidade. Com a aproximação da nossa segunda RFC, eu quero trazer hoje alguns pontos que a gente já discutiu, já foi discutido em outras guildas, como a guilda que eu trouxe as diferenças de papéis entre QC e QA. Numa outra guilda que a gente falou sobre a importância da análise. Então hoje é mais uma... Ele hoje traz alguns pontos para reforçar esses dois últimos fóruns, visando o nosso debate futuro que a gente vai ter sobre a RFC, né? Que a gente vai definir como que será o nosso processo, o nosso fluxo de trabalho, né? A partir de certa data. Então hoje é para trazer esses pontos, trazer a importância deles novamente. Eu tentei trazer uma forma de apresentar em bullet points, assim, para não deixar tão maciço e deixar mais aberto para discussões mesmo. Não trazer um textão e ler o que está no texto ali, mas levantar ideias alto nível para surgir debates. Eu vou trazer um conceito que eu estava durante a pesquisa eu encontrei, que é sobre trazer os testes cada vez para a esquerda, né? Vai ter um momento que eu vou explicar ali como que eu enxergo o que está hoje e como que para a esquerda trazer os testes à esquerda pode ajudar a gente. Então, Shift Left Test no ciclo de desenvolvimento. Beleza. Então, o objetivo da apresentação é entender o que é esse Shift Left, promover uma discussão sobre a aplicação no nosso contexto, relacionar esse conceito com a análise prática da demanda, que são 3 itens que eu julguei interessantes para a parte de qualidade que a gente vai discutir lá na RFC, e como esse conceito ajuda na definição de pronto para testes, né? Tipo, hoje a gente tem uma definição de pronto meio que quando chegar na coluna de teste está para testar. Então eu quero trazer essa discussão de teste para a esquerda, de como que a gente pode aplicar isso dentro do nosso contexto para a gente definir o que é um pronto, não apenas chegar na coluna de teste e falar, tá pronto para teste. Tipo, entender que teste é desde o início, sabe? Algo nesse sentido. E eu falo teste aqui, né? Mas eu poderia mudar para qualidade, de fato, né? Algo nesse sentido. Então aqui é sempre o que eu julgo, galera. Então se vocês acham que o que eu julguei para montar a apresentação não está correto, não concorda, enfim, se tiver divergência do que vocês acham, a gente debate. Então no nosso contexto atual, os testes acontecem tardiamente no fluxo, como eu comentei agora há pouco. Tem que esperar chegar lá na coluna de teste para começar a pensar como testar e fazer as coisas. Então as validações muitas vezes são feitas quando a demanda chega na coluna de teste, podendo causar maior retrabalho, dificuldade de prevenir defeitos. Eu me pego bastante, muitas vezes, nessa questão de chegou em coluna de teste e eu não consegui testar ou demorar muito, vira um gargalo, eu demoro muito para começar a arquitetar, estruturar o teste em si, porque chega lá, a falta de informações faz com que isso ocorra, né? Então, a gente debater essa aplicação de teste para a esquerda, ela pode antecipar os testes e pensar em qualidade desde o início, né? E o QA como um facilitador de entendimento, prevenção e melhoria contínua. Então é aquilo que a gente já falou em outros lugares, outras guildas e outras ocasiões, que é a união do time, né? Para que quando chega uma demanda, a união do time comece desde o início, né? Vai caminhando juntos até a entrega. Então, aqui eu vou trazer esse conceito de maneira bem, bem ampla mesmo, porque é um conceito que deriva de uma estrutura de teste muito maior, assim, que daí trabalha com dados, trabalha com muita coisa para definir o que é o conceito. E isso aqui é um bracinho dele. Então, como eu disse, é bem introdutório mesmo, para a gente começar a pensar nele. Então, é uma abordagem que antecipa a qualidade, seja na análise de requisitos, definição de estratégia de teste, técnicas de teste, no ciclo de desenvolvimento. Então, aqui, lembra que eu falei que ele vai trazer alguns pontos que a gente já debateu no passado, né? Que ele mas ele traz a questão dos papéis dentro dessa técnica, desse conceito, né?
Então ele é muito mais voltado para garantia de qualidade em vez do controle da qualidade, né? Então, tipo, ele é muito mais voltado para prevenção do que a detecção, né? Prevenção seria a garantia e a detecção, a controle, né? No final do ciclo, alguém está tentando achar defeitos. Então ele quer antecipar isso. Reduz o trabalho e aumenta a eficiência. Então, o modelo tradicional e o shift left. Então, o modelo tradicional, aqui ele vai trazer também alguns pontos que a gente já debateu em outras épocas. Então, o tradicional é o teste no final do processo, o que pode causar o tradicional, né? Que normalmente causa, né? Atraso, retrabalho de satisfação, demora para a fase de análise de teste, design de testes. Quando eu falo análise de teste, aqui é o que testar, né? Essa pergunta para mim me mata sempre. Tipo, o que eu vou testar aqui? Quando vem meio turbulento as coisas, chega no final, o que eu vou fazer aqui? E o design de teste é como que eu vou fazer isso, né? Então, eu vou definir estratégias de teste, que eu vou usar as técnicas lá, partição de equivalência, tabela de decisão, causa raiz, enfim. Causa raiz, aí tem um monte, né? Aí é uma próxima discussão possível. Aí é problema seu, né? Tipo isso. Aí a detecção de problemas e um gargalo na liberação de tarefas, né? Recentemente, com as APIs da Vita, eu creio que isso ocorreu, porque como vai um processo meio turbulento, chega na coluna de teste, tá aqui, testa. Aí fica um gargalo lá, o cara não libera, não testa lá, tá ligado? Tá travado lá no teste. Então, com o conceito do shift left, os testes desde o início, de novo, né? Eu botei teste, mas vamos entender como qualidade em geral, né? A cultura, né? Não só testes, né? Porque é difícil fazer testes já no primeiro dia pós o projeto cair na mão da gente, né? Então, mas em sentido de qualidade geral mesmo. Prevenção de defeitos, equipes mais alinhadas e produtivas, prevenção de problemas e aí aqui é quase praticamente o oposto do tradicional, né? Então, tipo, parece que o tradicional é o ruinzão e o shift left é o bonzão, mas depende de cada contexto e cada lugar vai encontrar o que mais se alinha, né? Então, vamos adotar o shift left de cara, assim, de pronto? Ainda não, como eu disse, ele é um conceito que demanda muito mais estudo, né? Ele vem ele é um bracinho dessa gestão de qualidade total que eu encontrei alguns artigos sobre isso, vou estudar mais a fundo sobre depois. E vou trazendo também o que eu encontro para próximos fóruns e tal. Vou tentar esmiuçar esses artigos e montar apresentações sobre eles também. E pode existir algumas formas de migrar para esse conceito, né? Tipo, aí vai depender muito de como que tá a estrutura da empresa, assim, para migrar, né? Migra tudo de uma vez, migra aos poucos. Então, eu tenho alguns conceitos que podem ser analisados para aplicar essa migração. Então, o que eu entendo hoje, assim, entendo que por hora a gente pode utilizar ele para começarmos a introduzir o conceito no nosso fluxo e tirar proveito de novas ideias que possam surgir, né? Daí também tem aquela ideia de a gente talvez pegar algo que existe e transformar no que a gente acha melhor para o nosso contexto e a forma que a gente gosta de trabalhar, né? Que é talvez não pegar nada pronto ou pegar pronto e melhorar o nosso ponto de vista e tudo mais. Então, como podemos iniciar essa abordagem? Então, aqui eu vou trazer, aqui eu linkei os 3 itens da nossa RFC. Então, eu creio que utilizando esses 3 itens que a gente escreveu na RFC desde o início do ciclo, a gente consegue manter essa abordagem de teste à esquerda, né? Qualidade desde a esquerda. Então, realizando os itens abaixo, pensando sempre que pode ser feitos com base no shift left, com essa prática podemos ter uma definição de pronto para teste, né? Aqui eu coloquei, vou abrir e passar rapidamente neles. Caso alguém não viu ainda, o Johnny linkou na discussão do Discord algumas vezes ele. Então, os itens que eu julguei ali importantes para a parte de junção da desenvolvimento e qualidade, junção do time como um todo para entregar um produto de qualidade, são os itens 1, análise essencial da demanda, o 2, o impacto do sistema, e o 4, testabilidade e qualidade.
Então, creio que colocando em prática esses 3 itens desde o início, desde a concepção da ideia do projeto, do entendimento, a gente consegue manter um bom nível de qualidade. Então, o que eu julguei que pode ser, aqui de novo, né? É o que eu julguei importante, né? Se daí vocês encontrarem. É uma descrição estruturada das análises feitas para os itens da RFC. Então, a gente até começou num dos projetos da Vita a fazer uma análise legal, mas depois a gente acabou por o tempo estar se esgotando, muita informação do projeto, muita coisa, acho que a gente acabou se perdendo um pouco. Mas é uma descrição estruturada ali, uma boa comunicação assíncrona, né? Quando a gente não pode ter oportunidade de estar junto, falando e debatendo sobre aquele projeto, sobre aqueles requisitos, as demandas. Então, uma boa estruturação, a gente pode definir depois e debater como que a gente vai colocar isso no card, enfim, isso a gente pode abrir conversas, né? As informações necessárias foram avaliadas e a transparência, entendimento comum do que está concluído, então, tipo, a gente precisa, o que eu quero dizer é que a gente precisa chegar na ponta do processo e minimamente todos os envolvidos precisam estar alinhados, né? Então eu não posso ter uma informação que o outro não tem, eu não posso ter uma informação que só tá na minha cabeça, eu não, sabe, tipo, esse tipo de coisa assim. Eu, Marlon, eu não posso ter uma informação de um problema que eu sei que tá ali e, entre aspas, esconder e se chegar no final e falar, tinha um negócio aqui, tá ligado? Então sempre ser claro nas informações. A importância da definição de pronto. Ela cria uma transparência e entendimento compartilhado do que está finalizado, estimula a conversa aberta e colaboração entre as áreas, e envolve o QA e os testadores desde o início, né, e promovendo análise de requisitos, planejamento de testes, etc. Aqui uma pergunta interessante que alguém pode olhar e falar assim, mas pô, esse negócio é muito grande, talvez, vai me atrasar em tudo que eu vou fazer, né? Bug, tem que fazer isso? O projeto não é um projeto grande, eu tenho que fazer isso? Eu creio que não, né? A gente pode debater, como tudo a gente pode debater, mas tem coisas que eu acho que não é necessário fazer, como acho que o Victor fala, né? Uma bazuca para uma formiga. Então, tipo, pô, você tem um bug, eu sou adepto que nem precisa de, tipo, um bug... Eu sou adepto, assim, um bug, talvez ele nem precise passar por um testador, de fato, um QA para ele ser liberado, tá ligado? Porque a gente já conhece bem o nosso produto, né? Todos aqui eu acho que são bem familiarizados com o produto e então, tipo, um bug, na minha concepção, ele é algo que talvez poderia nem passar pela mão de alguém da qualidade, assim, para ser liberado, sabe? Então, acho que não são tem coisas que a gente não precisa realizar todo esse fluxo para dizer, esse aqui tá pronto, ou esse aqui pode ser testado, enfim. Então, existem algumas possibilidades, né? Então, é um projeto novo? Sim. Então, a gente faz esse fluxo e define as coisas que têm que ser definidas, né? E a alteração do projeto existente, então depende das alterações, né? É muita alteração, é pouca, enfim. Tudo vai depender do contexto e da conversa que as partes vai ter naquele momento, né? Então, eu deixei até uma pergunta: quais outras possibilidades a gente pode pensar para pôr? Eu trouxe poucos slides, assim, que eu queria mesmo que fosse mais aberta a discussões. Eu quis tentar trazer, antes da conclusão, né? Eu quis tentar trazer esses pontos mais altos, assim, para gerar discussão. Então, podemos concluir que a definição de pronto aplicada de forma colaborativa e incremental, ela eleva a qualidade do produto. Então, colaborativa desde o início, todo mundo junto, fazendo análise, determinando requisitos, falando com o cliente, e incremental, né? Porque o que eu quero dizer com incremental? Talvez fazer tinha pensado num texto, numa frase ontem, esqueci, sobre o incremental, mas enfim, vamos para o próximo. Fortalece a confiança e a responsabilidade coletiva da equipe. E a qualidade, e bom lembrar que a qualidade é um esforço contínuo, e sendo desde o começo, com práticas transparentes e comunicação efetiva. Aqui tem uma frase bem legal que eu joguei legal, né? Que eu achei interessante quando eu estava pesquisando. Eu fui num artigo dessa mulher aqui, que ela é engenheira de qualidade.
Emily O'Connor, que ela traz uma frase bem legal, que eu achei que essa frase, eu me vi nela muitas vezes nos projetos, né? Que é o seguinte: se for difícil falar sobre atividades de teste desde o primeiro passo, pode parecer que os recursos são jogados por cima do muro para os testadores. Então eu creio que hoje no nosso fluxo está assim, chega na fase de teste, ó, tá aqui, sabe? A gente bate um papo horas antes ali, é passado tudo que o desenvolvedor fez pro tester, e tipo, testa, sabe? Então tá sendo meio que jogado hoje assim por cima do muro os requisitos e gerando confusões, né? Gerando problemas, pelo menos para mim, né? Problemas de falta, daí eu não consigo me organizar, fico meio maluquinho. Aí eu escrevi um documento aqui que é como que poderia ser, como que um caso de teste, um documento de teste, ele pode ser elaborado ao longo desse processo, né? Hoje a gente fez tentativas de fazer aquele banco de dados. Do banco de dados ele veio aqui pro ClickUp porque a gente não usa mais o Gira, enfim. E ele ficou... Aí quando chega na fase de testes, na coluna de teste, ele fica um negócio muito atropelado, assim, de escrever. A escrita é muito rápida, assim, sem tempo para pensar e estruturar bem, de uma forma legal que todos consigam entender. Então eu me pego muitas vezes cortando o caminho na escrita dos testes, porque eu sei o que está escrito lá, eu sei da regra, né? Mas a outra pessoa que vai vir testar depois não vai entender o que eu escrevi ali, o que eu pensei para escrever, porque eu cortei muito caminho, eu esmiucei muito o que de fato é aquele teste. Então eu acho que os casos de testes, a escrita dos casos de testes vão ficar muito mais com uma visão muito mais simples não, mais clara, assim, vai ter mais informações. A pessoa que lê esse documento, ela vai entender o que ela precisa fazer para chegar na fase de teste, quais são as entradas que ela precisa colocar e quais são os resultados que ela vai obter, né? Também é possível nesse decorrer estruturar de uma forma melhor quais técnicas de teste a gente vai usar para aquele produto. E isso, quando eu falo de técnicas de teste, não vai ser beneficiar só o QA, não é a visão, o QA fez a técnica de teste, ele vai usar lá, só o QA que vai fazer isso. Tipo, não, a técnica de teste desde o início, ela vai auxiliar todos, né? Tipo, os desenvolvedores vão auxiliar na definição de teste que ele vai usar, tipo, os unitários. Eu vou usar particionamento e equivalência, vou usar valor limite. Então, essas técnicas de teste não são válidas somente para testes manuais, né? Elas são válidas também para o início do desenvolvimento. Então, ali a gente vai aumentar a cobertura de teste, né? Então, quando a gente faz um documento estruturado que é derivado dessa nossa capacidade de, desde o início, começar a implementar esses conceitos, a gente tem um documento que vai servir a todos, né? Desde quem cuida da regra de negócio, desde o dev que vai olhar isso aqui, vai entender as mutações de teste que ele pode utilizar nos unitários, o QA, como que ele vai testar no final. Enfim, qualquer pessoa que se interesse pelo produto, ele vai ter um documento bem estruturado. Então eu coloquei um exemplo, aqui é só um exemplo, a gente pode melhorar também, melhorar o layout, eu só fiz aqui só para a concepção da ideia mesmo. É isso, galera. Bom, eu concordo bastante com o que o Marlon falou. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso antes, né? Da situação das APIs da Avita, que me fez, principalmente a palestra que a Laura fez, que a gente fez, tipo, abriu minha cabeça em relação à nossa forma de trabalho. E que a gente poderia começar a trabalhar, tipo, o desenvolvedor em conjunto com o QA para garantir a qualidade durante o processo e não, no final das contas, mandar aquela bomba pro cara testar, né? Que não é uma parada muito legal. E aí isso ficou na minha cabeça, de como que a gente pode fazer isso. Eu, como desenvolvedor, como que eu posso trabalhar mais em conjunto com o QA ou também escrever códigos que sejam mais fáceis de testar, tipo, de quebrar em módulos as partes e conseguir testar durante o processo da entrega. E estou pensando bastante sobre isso. Eu não sei a resposta ainda, mas eu acho que a gente pode trabalhar nessa direção. Posso usar um exemplo dessa API que você fez, Vitor? Pode, claro.
Então, com a questão de análise de requisitos, ele tem a API de renovação da policy, que ela trouxe uns campos, a Vita mandou os campos que ela precisa enviar e o que vai ser retornado, né? Então, tem a possibilidade de atualizar o CNPJ do tomador. Por algum motivo, aqui no CNPJ não existe mais, é inválido, enfim. E eles querem atribuir um outro tomador para aquela policy, por exemplo. Depois de muito tempo, quase chegando na fase de teste, a gente começou a se perguntar: isso aqui esse CNPJ novo, que validações ele deve ter? Ele tem que passar por todas as regras, por todas as validações de cadastro, crédito. A gente não sabia disso. Aí, quase no final, a gente começou a se perguntar. Aí vamos hipoteticamente que isso está quase no final para entregar para homologação. E lá, só nessa etapa que a gente vê que, se a gente for implementar regras de crédito para esse cara nessa rota, enfim, é uma hipótese, né? Vai ter que lidar com a i4 Pro porque não está esperando o campo, não está validando, enfim. Imagine, na última semana de entrega, tem um problema aqui de integração, tá ligado? Isso poderia, a gente conhece o produto, né? Isso poderia ser muito, muito bem antecipado. Não tô falando que tudo deve ser olhado, né? É impossível tudo ser olhado. Sempre vai ter alguma coisa que tá lá no final, putz, a gente esqueceu de ver isso aqui. Sempre vai ter. Mas acho que com a nossa experiência com o produto, isso pode ser muito mitigado, tá ligado? Sim, com certeza. Outro exemplo também que eu posso citar seria aquela parte da definição das parcelas, né, que não estava especificado no começo da API, nas especificações lá. Só que a gente já conhece o produto e sabe que nesse fluxo a gente tem que escolher o número de parcelas, e a gente não considerou isso. Aí no final, quando a gente foi homologar, disseram, mas não deveria escolher o número de parcelas? A gente falou, uau, é verdade, né? E aí, seguimos isso aí. Eu lembrei do incremental que eu coloquei lá. O que eu quis dizer com incremental? Tem um outro exemplo, eu usei bastante a API do Vitor. Foi mal, Vitor. Mas não usei bastante, mas eu fiz bastante enfim. Por exemplo, a gente vai fazer um projeto, tá um tempo meio embaraçoso ali. Então a gente vai fazer, não tem como a gente aplicar tudo certinho. Não dá, né? A gente tem que... Antes eu pensava que não, tem que ser tudo engessado, só tem que ser daqui uma parada definida até aqui, senão não tá ruim, tá ligado? Tô começando a compreender que, não dá, a gente tem, sei lá, uma semana pra fazer uma API, vamos fazer do jeito que dá, da melhor forma possível com esse tempo. Então vamos codar meio ruim, vamos testar meio ruim, vamos, não tem o que fazer. Mas a gente pode usar isso depois, na hora de melhorar o código, incrementar novamente as nossas técnicas, né? Incrementar novamente a RFC, voltar nele, né? Não deixar, testou, homologou, subiu um bugzinho, foi arrumado, aí o dev que se vire lá para melhorar o código lá, que ele foi feito meio nas coxas porque foi necessário. Eu não tô julgando aqui, eu só tô dando um exemplo, tá ligado? Mas assim, não, sem problema. Eu acho que dá pra gente voltar nesse código e aplicar as nossas técnicas, aplicar o que a gente definiu, aplicar o que a gente debate aqui, tá ligado? Eu tenho algumas ressalvas em relação a isso que eu até comentei com você, que, por exemplo, o quanto a gente correr com a entrega vai resultar uma entrega mais rápida e de qualidade. Por exemplo, a gente tem que entregar isso em uma semana, então vamos correr com isso e dane-se teste, dane-se a forma que a gente faz. Só que no final, para poder testar a parada e fazer uma entrega minimamente aceitável, acho que vai demorar mais no final das contas, né? Talvez a gente demorar, em vez de fazer uma semana corrida, a gente faz umas 2 semanas, só que garantindo a qualidade durante o processo, fazendo teste, trabalhando em conjunto e mitigando esses problemas, esses bugs, tá ligado? Sim, até falei com o Vitor, falei, cara, vamos conversar, a gente vê algumas coisas. O maior problema que a gente tá tendo hoje é tempo, por exemplo. Então vamos pra cima dos caras e vamos pedir mais tempo, sabe? Se a gente precisa de tempo, vamos chamar mais tempo. Enfim, são discussões que a gente tava tendo, tá ligado? Tempo, mano velho. Eu anotei umas coisas aqui, eu acho que eu vou começar de trás pra frente, do assunto mais recente que vocês comentaram pro mais antigo.
Essa questão do tempo é uma que sempre me pega, assim, porque na prática a gente nunca tem prazo. É raro situações em que a gente tem prazo de verdade. E mesmo quando a gente tem prazo, ele é negociável, né? Nunca, na JNS, por exemplo, nunca aconteceu da gente ter uma data que ela era intransferível, que ela era inegociável. Então é uma coisa que sempre me pega muito, assim, tipo, a gente ser tão afetado por essa sensação de prazo, de correr, de entregar muito rápido e usar isso, não tô dizendo que é uma desculpa, tá? Mas usar isso como argumento de, eu não testei porque eu não tinha tempo. O meu ponto de vista é que a gente simplesmente não prioriza esses aspectos, sabe? Porque se a gente priorizar eles, a gente vai saber que precisa de mais tempo. A gente vai saber que precisa ir com mais calma, vai saber que precisa alinhar com as expectativas e tal. Então eu tenho um pouco de... E aí eu não tô querendo jogar a culpa em cima de vocês nem nada do tipo, né? Tô dizendo assim, porque eu também faço isso às vezes. Por que que a gente se deixa cair nessa situação de novo, por vezes e vezes, né? De, poxa, em vez de eu sentar e analisar e fazer as coisas do jeito que a gente combinou de fazer, eu vou lá e vou sair correndo porque eu quero entregar isso logo e tal, né? Acho que uma coisa é a gente definir um prazo, porque eu acho que coisas sem prazo não são úteis. Eu acho que você não ter um prazo para perseguir é prejudicial. Eu, pelo menos, funciono com prazo. Mas eu acho que isso não é um motivo para você abrir mão do seu processo, né? Não é um motivo para você deixar de fazer as coisas que você sabe que são importantes e que trazem qualidade para o projeto. Eu acho que acho que o prazo ele serve para você botar as coisas em perspectiva e falar, tá, olha, não vai dar tempo. Ou, sei lá, a gente vai ficar apertado, a gente vai precisar de mais tempo. Ou, em última análise, tipo, foda-se, eu não vou nem olhar, tá, o prazo tá ali, eu vou fazer, que é o que acontece. Vamos ser honestos, é o que acontece. Chega no momento que você caga pro prazo e continua trabalhando. Então, eu acho que eu queria tirar da frente esse assunto do prazo, sabe? Porque pra mim ele não é motivo. Às vezes a gente usa ele como... E talvez ele possa ser, tipo, o motivo que a gente se pune, mas na prática ele não é um motivo, tá ligado? Ele não existe um mecanismo de prazo inflexível que te obrigue a trabalhar dessa forma. Que nos obrigue a trabalhar dessa forma. O que vocês acham disso? Sim, eu concordo. A questão do prazo que eu trouxe não foi que em nenhum momento a gente falou que o prazo era curto, né? Só exemplificando, né, que talvez tenha ficado essa sensação. Foi um exemplo de, tá faltando alguma coisa, então vamos pra cima de quem pode dar essa coisa, tá ligado? É nesse sentido, assim, tá ligado? Hipoteticamente faltou prazo, então vamos pra cima de quem tá... Não vamos ficar aqui sozinho, se martirizando e se matando aqui. Vamos pra cima de quem pode ajudar, entendeu? É isso que eu quis dizer, tipo, vamos buscar ajuda, vamos ficar aqui perdido. Um outro ponto sobre essa questão de pouco prazo, que pra mim é sempre contra-intuitivo também, mas é o que mais funciona no meu ponto de vista, cara, se eu tenho um curto prazo, eu não vou sair fazendo. Eu vou tentar eliminar todas as minhas dúvidas primeiro, tá ligado? Porque eu nem sei se vai caber nesse prazo, tá ligado? Porque, tipo, o prazo é curto, ou às vezes o prazo até nem é curto, mas eu não tenho contexto da parada, nunca trabalhei com aquilo e tal. Então, eu tento abordar o problema pegando os caminhos que vão me trazer mais informação o mais rápido, e não o que vai me levar necessariamente para a conclusão do projeto mais rápido, né? Pode ser que nesse processo eu até entregue a feature rápido, mas eu não acabei o projeto ainda. Eu tenho um monte de coisa que eu deixei para trás para revisitar, tá ligado? Então, essa é uma técnica aí que eu acho que vale a pena ficar de olho. Tipo, cara, o quanto mais hostil for o ambiente, o contexto daquele projeto, mais eu tenho que me adiantar, mais eu tenho que investigar e responder dúvidas e não deixar elas lá, porque às vezes, quem nunca passou por isso de, cara, você começa um projeto fazendo uma parada e você tem outra parada que você não sabe como vai fazer, não faz ideia como você vai fazer, e você vai lá deixando, vai ficando pro final. E aí chega no final, tem mais 6 meses de projeto ali, porque você não abriu aquela caixa de Pandora pra ver o que tinha ali dentro, tá ligado?
Então, acho que sobre prazo era isso que eu tinha para acrescentar. Sim. Uma parada assim que passou pela minha cabeça é que a minha forma de entender a importância dos testes, ela mudou com o tempo também. Por exemplo, aqui acho que a apresentação que a Laura fez teve bastante impacto nisso. Que era... Meu pensamento era basicamente aquilo que a gente tinha de, sei lá, eu faço uma coisa e mando para teste depois e é isso que é o teste. Não, tipo, garantir a qualidade durante o processo e levar isso como um tempo, tipo, tá ligado? De pensar... Uhum. Vamos acrescentar esse tempo aqui na entrega, porque esse aqui vai ser o que a gente vai garantir a qualidade. Eu não pensava dessa forma, e aí comecei a pensar nisso dessa forma justamente pela palestra e pelos problemas que eu enfrentei no último projeto, né? Que foram, tipo, eu fui fazendo a parada e eu via que, tipo, durante as coisas que eu ia fazer, eu tinha que fazer muitas adaptações, quebrar muitas pedras. E aí passava pela minha cabeça, e pra testar essa bomba depois, como é que eu vou fazer, tá ligado? E aí isso mudou, acho que bastante a forma que eu penso, assim, como a gente deve trabalhar, na verdade. Uhum. Pode crer. Eu acho que é um exemplo prático de por que a gente faz o que a gente tá fazendo nesse instante, né? Sim. Tá aí. Eu ia comentar uma coisa sobre quando vocês estavam falando dos exemplos ali das APIs da Vita. Eu acho que uma coisa que pega muito, e eu já me peguei nessa posição que eu acredito que seja a sensação que o Marlon tem às vezes, cara, eu não acredito que esse bug aconteceu. Eu sabia que isso não podia ser feito desse jeito. Só que eu não vi que estavam mexendo nisso, tá ligado? Então, eu acho que é o que o Marlon mencionou. Tipo, a gente conhece o fluxo, a gente sabe que se, sei lá, o CNPJ precisa ser validado, a gente sabe que o número para emitir tem que ter número de parcelas. A gente sabe, a gente às vezes não lembra, que é normal, né? Tipo, a gente não eu já falei várias vezes que a gente não precisa acertar sempre, mas eu acho que a gente tem que evitar os erros que são evitáveis, né? Que são erros que eles não são porque a gente criou todos os mecanismos possíveis para se blindar deles e ainda assim eles aconteceram. E não, são os que estão ali acontecendo porque a gente está distraído, vamos dizer assim. Então, por exemplo, esses casos assim de tipo, cara, alguém do time sabia a regra. Alguém do time sabia essa informação. E ainda assim a gente seguiu em frente e sei lá, acabou introduzindo um bug e tudo mais. Nesse caso até não é tão problemático porque a gente não introduziu bug, né? A gente só descobriu mais tarde, perto da entrega, que tinham coisas ali a ser alinhadas. Então ainda faz parte do projeto, né? A gente, até o momento em que a gente está trabalhando, e mesmo depois, a gente sempre está aprendendo coisa nova sobre o que a gente está fazendo e melhorando e tal. Você não precisa necessariamente ter uma lista super, hiper completa de requisitos lá desde o início. Não é sobre isso. Mas é sobre as pessoas estarem no loop, as pessoas estarem informadas, né? Que eu sinceramente não sei a solução. Inclusive, ultimamente eu chego a me questionar se as formas com que eu tento fazer a inclusão do time em todos os assuntos são eficientes, são efetivas. Eu acho que talvez não. Mas é tentar trazer as pessoas para dentro do loop, né? Cara, olha, eu tô avançando nessa parte do projeto, tô assim assado, tô nessa... Tô enfrentando estes problemas, os requisitos que eu tenho até o momento são esses e tal. E aí você vai trazendo luz pro problema que eventualmente pode dar um estalo na cabeça de alguém que tá ali, né? Tipo, cara, pera, desse projeto aí você considerou tal coisa, tá ligado? Porque tem uma regra lá e tal, que biribororó e tal. Então acho importante é o mesmo conceito no fim do dia do que o Marlon trouxe do shift left, né, que é você analisar antes, né, discutir antes, pensar nos processos antes e incluir mais pessoas na discussão, né? Porque no fim do dia eu acho que fica essa sensação de frustração quando você sabe que poderia ter evitado aquele problema. Era um problema evitável, tá ligado? Só que por você não estar por dentro do assunto ou não ter tido tempo de olhar com atenção aquilo ali, o problema seguiu, tá ligado? Que é aquela coisa, tipo, estou nervoso comigo, tô bravo comigo mesmo por não ter evitado esse problema, tá ligado? É uma sensação que pode ser ruim, ainda mais se ela acontecer recorrentemente.
Não necessariamente só dele, mas incluir. É essa coisa do shift left. É incluir alguém que. Mais alguém no loop mais cedo, tá ligado? Em vez de você ser, tipo, o lobo solitário que vai fazer a parada inteira e daí lá no final vai jogar por cima do muro, como o Marlon falou ali. Ter alguém desde o início, pra ter um olhar crítico, né? Um olhar que diferente do seu e tal. Tem gente que vai ter mais ou menos conhecimento do produto e tudo mais. Então acho que é normal, assim. É normal. Engraçado. Pode falar, desculpa, Robert. Não, eu só falar que é normal que você precise de mais gente, sabe? Tipo, não dá pra ter todas as regras na cabeça. Mesmo que a gente documentasse tudo, ainda ia falhar. Porque tudo é o seu tudo, não é tudo de verdade, tá ligado? Uhum. É engraçado como às vezes eu tô trabalhando sozinho e aí eu penso na solução. Daí quando eu vou explicar pra outra pessoa, quando as palavras saem da minha boca, eu percebo tanto que tá sendo idiota o que eu tô falando, assim, tipo, que a solução que eu falei não faz sentido algum, tá ligado? Aí quando eu explico pra outra pessoa, eu percebo, não, na verdade tem uma forma melhor de fazer, ou o que eu tô pensando tá errado, tá ligado? Engraçado essa parada de trabalhar em grupo, assim. A gente até chegou a falar disso num fórum acho que de produtividade, assim, nada a ver com o assunto. Mas a gente estava discutindo de como é engraçado que às vezes você pensa enquanto fala, né? Tem pessoas que só pensam, e constroem ideias complexas e tal, tal, tal. Tem pessoas que precisam escrever, né? Enquanto elas escrevem, elas conseguem evoluir aquela ideia. E tem pessoas que são falando, né? Então, enquanto eu falo, aí que minhas ideias vêm, se conectam e tal. Então, acho que tem um pouco a ver com isso também. E aí é bom que tenha as pessoas disponíveis para você poder exercitar isso, né? Aqui talvez eu só vou fazer eco, mas tinha uma pergunta do Vitor, né? Tipo, cara, eu tô me pegando pensando como é que eu posso trabalhar mais junto com o QA, né? Como é que eu posso colaborar com essa coisa da garantia da qualidade? Acho que o primeiro passo, que é o que o Marlon trouxe aí nessa apresentação, é incluir mais cedo, discutir mais cedo, né? Acho que o shift left, ele por si só é uma coisa que já vai trazer muitos desdobramentos ali na qualidade, né? Então, eu tentaria isso mesmo. Seguindo as boas práticas aí de não tentar fazer muitas mudanças simultaneamente, né? Então, tipo, faz essa, tá ligado? Faz só essa. E aí vê o que dá. Uma parada que eu fiquei muito interessado, que eu comentei bastante isso com o Marlon, mas não é algo que eu possa simplesmente fazer isso. Tipo, faça isso aqui que vai dar certo. Mas é aquela parada sobre escrever os códigos que sejam mais fáceis testados e, tipo, modularizar os códigos em pequenas caixas que podem ser validadas. Não sei se deu pra entender. Tipo, eu quebro isso numa pequena coisa e falo, pô, isso aqui eu tenho certeza que tá certo, não tem como tá errado. E aí eu vou fazendo várias disso até o fluxo inteiro tá completo, tá ligado? Eu tenho apegado a essa ideia bastante. Que é o teste unitário, né? Basicamente. Uma coisa que ajuda bastante a fazer isso é o TDD, né? Fazer o teste primeiro. É um pouco assustador, né? No começo, principalmente quando você tá mexendo com refatoração, código de legado e tal, porque normalmente o teste vai ser complexo, vai ser difícil, vai ser trabalhoso. Mas à medida que você vai fazendo, ele vai te ajudando a separar as coisas, né? Porque a dificuldade de testar já é o indício de que a coisa precisa ser quebrada, né? Então ele te ajuda a evitar deixar ela muito acoplada, sabe? Mas esse é um daqueles problemas que você só resolve com bunda cadeira a hora, assim, não tem muita solução. É sentar e fazer muitos e muitos e muitos testes o tempo todo, em quantidades astronômicas. Inclusive, para isso, eu tenho usado bastante o Copilot e ChatGPT. Eles têm me ajudado bastante em pensar cenários de teste. Tipo, cara, pega uma classe, pega um módulo e fala o que eu não cobri de teste aqui ainda? O que tá faltando? Porque às vezes só aquele indicador de linhas não testadas não é suficiente, tá ligado? Porque você pode ter todas as suas linhas testadas, mas a lógica não tá testada, tá ligado? Tipo, o código roda, saca? Todos os meus testes fazem com que integralmente o meu módulo inteiro rode. Todas as linhas rodam em algum teste. Mas eu não tô checando de fato alguma coisa ali, tá ligado? Ela rodou, mas aquilo ali não foi checado. Então não tá testado.
Ela só tem um teste de integração, digamos assim, né? Porque a coisa não quebra, ela tá íntegra, ela tá integrada, mas ela não necessariamente faz o que eu queria que ela fizesse, tá ligado? Então, para esses casos, os LLMs aí, eles ajudam bastante, porque ele consegue ter uma boa... Ele consegue ter um racional interessante, assim, de olhar e falar, olha, tem essas APIs aqui, tem esses métodos dessa classe aqui que você testou, esse aqui, por exemplo, tem um segundo cenário que não está testado. Digamos que tinha um método lá com if dentro, você testou um cenário e esqueceu do outro, por exemplo. Então ele é bom de pegar esse tipo de coisa, sabe? Que às vezes você vai ficar lendo ali horas e horas do teu código e não vai perceber a parada, sabe? Sim. Nossa, eu lembrei de um caso que eu fiquei até assustado, assim, que, tipo, eu fiz uma parada, que tenho certeza que estava certo, e o Marlon conseguiu quebrar, e, tipo, depois de 1 minuto, assim, que era... era uma parada de colocar o número de dia, tipo, o prazo, o dia de vencimento, tá ligado? Só que aí na API, quando tava configurado para não tava preenchido, ele colocava como 0, assim. Daí eu ficou entre comparar os dias de 0, assim, e quebrou instantaneamente. Eu fiquei, cara, nem tinha pensado nesse caso, assim, tá ligado? Tipo, nem Pois passou pela minha cabeça. E é sobre isso, assim, porque, tipo, quando a maioria da galera vai numa direção que é você não pode falhar. Mas não é isso. Tipo, é dividir a bucha, tá ligado? É como que juntos a gente falha menos, tá ligado? Porque a galera começa a entrar numa pira muito de tipo, cara, você tem que fazer 100% certo, você não pode falhar, você tem que pensar em tudo e tal. Sim, no mundo ideal, né? Se a gente fosse máquinas, e eventualmente quando elas nos substituírem aí no desenvolvimento completamente, é isso que elas vão fazer, elas vão cobrir todos os cenários possíveis sempre, né? Mas até lá tem um caminho muito longo ainda. Eu tava pensando há um tempinho, né, sobre isso, mas eu acho que o QA ali, nesse ponto de shift left, teria que começar junto com o designer, né? Tipo, talvez lá atrás, assim, na hora de criar os wireframes, os protótipos, porque eu tô pensando em alguma forma de colaborar desde o início já com o QA, assim. Eu não sei se faz sentido já no começo, exemplo, incluir o Marlon em como está sendo os wireframes, sendo feitos os wireframes, os protótipos, os cenários, e aí acho que até o Marlon pode ajudar a pensar em cenários que eu não pensei também, né? Não sei se faz sentido isso. Eu confesso que eu tenho curiosidade sobre essa antecipação já no design, mas eu não consigo. Eu nunca parei para entender o papel do QA nessa etapa. Então eu teria que descobrir também, eu acho, sabe? Eu não tenho uma resposta pronta, assim. Porque eu nunca vi você, por exemplo, fazendo isso. Eu não sei como é. Uhum. Certamente, por conhecer o... Tipo assim, vou fazer essa parada para JNET. Certamente, por conhecer o produto, eu acho que eu consigo ajudar, sim. Pelo conhecimento que tem do produto. Mas eu teria que praticar mesmo para dizer alguma coisa para você, porque eu não consigo agora falar por falta de experiência nessa parte, nessa etapa. Sim, sim. O que eu ia falar é que faz total sentido, assim. A gente tem inúmeros exemplos disso na época da Snow. Tipo, a gente não tinha QA de verdade lá, mas todos os projetos que foram melhor executados foram os projetos que os desenvolvedores estavam envolvidos desde o início, desde a concepção da parada. E eu acho que tem um paralelo aí, né? Então, seja o desenvolvedor, seja o QA, eu acho que todo mundo se envolvendo o mais cedo possível traz benefício para o processo, né? Porque é o mesmo problema. Tipo, da mesma forma que o Vitor sozinho vai esquecer que tinha que aplicar a parcela na emissão, o Rubens sozinho vai esquecer que, sei lá, uma apólice tem objetos distintos e, sei lá, digamos que você fez uma tela lá que tinha um exemplo só de objeto da apólice e ela era pequenininho, mas e se o troço for gigante, tiver 500 linhas? Pô, às vezes você sozinho não vai lembrar disso, não vai se ligar disso, porque não tá no dia a dia, mas alguém que já viu uma apólice antes de outros produtos, que no dia a dia teve que fazer várias, vai chegar e vai falar, Rubens, talvez se for grande esse texto aqui vai ficar estranho, tá ligado? Porque tem tal produto que o texto é gigante, tá ligado?
Um exemplo só que pode ou não ter semelhança com a realidade. Mas pensando em casos mais recentes, eu acho que sim, tá ligado? Tipo, sim, com certeza, acho que não, sim. Agora, pensando em algumas vezes que você já me pediu ajuda para pensar numa tela ali, o que acontecia naquela tela, eu acho que foi bem produtivo. Acho que por várias vezes eu consegui dar uma opinião construtiva ali. Por exemplo, na task de tirar o agravo, né? Pô, o corretor, ele reseta pelo botão também. Então, tipo, aquele botão já é cotidiano dele. Precisa, pelo menos nesse momento, na minha visão, naquela hora, precisa esse botão estar aqui ainda, tá ligado? Porque ele reseta essa taxa. Ele não vai ficar mexendo no slider. Porque é difícil ele escolher uma taxa que ele quer pelo slider. Por conta do step do slider, né? O step é maior do que ele quer, ou menor, não sei. Então, sim. Eu acho que até no cenário, tipo, um exemplo também tava pensando no relatório, assim, de crédito, que tem algumas coisas que talvez eu vou precisar fazer, que e se der um erro ali num passo pro outro, né? Como é que vai mostrar isso? Ou se o usuário cancelar o processo no meio, né? Volta, salva, cancela. E aí eu acho que você participando nesse início, às vezes, tipo assim, não é que você precisa dar essas ideias todas, mas você tá ciente dos cenários que existem, até no design, acho que pode ajudar no desenvolvimento, assim. Porque daí, às vezes, o desenvolvedor não viu um cenário que eu também não vi, que às vezes você, junto comigo no começo, podia ter visto. E aí, chegando no desenvolvedor, é mais fácil a gente testar um cenário diferente do esperado ali. Foi o que eu falei no início, e o Johnny falou de uma forma, tipo, umas palavras diferentes, que é mais pessoas estarem envolvidas, né? Mais pessoas saber daquilo. Uhum. Como que tem um outro artigo que a Emily fez lá, que é tipo assim, o que eu deixo quando eu vou sair de férias, tá ligado? Que é basicamente isso, tipo, eu não preciso deixar o caminho das pedras certinho, mas eu preciso deixar com que as pessoas pelo menos saibam pra onde ir, tá ligado? Tipo, então, quanto mais pessoas sabe daquele projeto, enfim, acho que melhora ao longo da vida, né, do desenvolvimento. Nesse assunto eu ainda tenho duas ideias aqui que eu conectei. Ideia não, mas opinião, sei lá. Uma coisa que eu cheguei a comentar já, mas a própria Laura falou sobre isso na apresentação dela. Eu lembro que ela falou sobre participar desde o início, inclusive com o designer e tal. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que é chamado ali na literatura de QA de análise funcional. Porque na fase de design é a fase em que você tem que ter todas as respostas de requisito funcional respondidas. Né? Não deveria chegar em desenvolvimento sem saber o que a aplicação vai fazer. Deveria estar respondido tudo lá, né? No desenvolvimento eu tenho que resolver o problema técnico dela, né? Que é a implementação, é como que a coisa vai funcionar por baixo do pano e não como que é o requisito, como que ela vai funcionar para o usuário, né? Então, na teoria, o design em si, ele já deveria, junto com o complemento ali do QA, do QA ou do analista, ou do próprio dev, quando não existiam esses papéis, ser o material de requisito funcional completo, né? E nessa fase, é a fase mais barata para a gente descobrir isso, porque está no começo, né? Você não desenvolveu ainda nada que você vai ter que mudar depois, né? É muito mais rápido mudar design do que mudar software, por mais que software seja rápido de mudar. Então, acho que tem tudo a ver, assim. Quanto mais próximo a essas áreas, melhor, sabe? E a outra ideia, outro ponto que eu ia falar é que no mundo ideal da nossa filosofia, digamos assim, não só nossa, mas do ágil como um todo mundo, como o Marlon falou, deveria saber sobre as coisas. Todo mundo deveria ter as mesmas informações. Ninguém deveria ter informação que o outro não tem. Claro que na prática isso não acontece, seja por, sei lá, mera falta de interesse, seja porque você está em papéis diferentes. Então, o QA naturalmente vai ser muito mais exposto a regras de negócio do que, de repente, o suporte, que ainda está... Ele vai recebendo as demandas aos poucos, mais pingado e tal.
ou o próprio desenvolvedor que só trabalhou numa área da parada, então ele sabe as regras daquela parte, mas de outras partes ele não sabe, porque ele ainda não teve contato. Então, no mundo real, a velocidade em que cada um ganha conhecimento sobre o produto, sobre o projeto, são diferentes, mas ainda assim eu acho que tem que ter essa polimerização de conhecimento, né? Em que momento que o designer e o QA e o desenvolvedor se interceptam, né? Se interagem ali para ter essa troca de conhecimento, né? Seja através dos artefatos, né? Como design, como análise de requisitos e tal, ou seja através de conversa, né? Que acontece ali no dia a dia, mob e tudo mais. Eu acho que isso é a essência da nossa parada, tá ligado? Que é nada mais nada menos do que ágil tentado fazer do jeito artesanal, né? Sem enfiar milhões de metodologias comerciáveis aí. Mas, enfim, dei uma filosofada aqui, mas eu acho que é basicamente trabalhar juntos e se importar com o que você... em saber o que você tá fazendo, né? Uhum. Quando eu fiz aquele documento, que eu esbocei aquele documento que eu apresentei no final sobre um caso de teste elaborado, pode parecer que é algo que volta para as pedras, tá ligado? Porque se for ver um plano de teste hoje, todo mundo critica, tá ligado? Todo mundo critica um plano de teste. Porque demora, porque isso, porque aquilo, enfim. Eu tenho um hot take sobre isso. Mas ali, de fato, não é um plano de teste, aquele documento que eu apresentei, é só o cenário em si. Assim, eu pulei uma etapa do processo lá, dito. Mas é uma concepção que eu acho que fazendo desde o início já ajuda a envolver todo mundo, já ajuda. Pô, eu tô com uma dúvida aqui de design. Rubens, como você pode me ajudar a escrever esse cenário aqui? Como você pode. Enfim. É algo que pode ser concebido desde o início por todos, né? Então, aquela documentação, aquele teste feito por todos já gera conhecimento, já deixa uma pessoa apta a futuramente ajudar em outro projeto, em outra coisa que usa aquela mesma regra, aquele mesmo conceito. Foi bom que você falou sobre documento, porque meu próximo assunto das notas que eu peguei aqui era sobre o documento. O exemplo que você deu ali, né, de cenário de teste simplificado e tal, para usar no lugar daquela base de testes lá e tal. Eu achei legal e eu acho que faz total sentido com a proposta. Talvez você não tenha conseguido transmitir tão bem a ideia hoje quanto você transmitiu para mim ontem. Então eu queria retomar esse assunto e perguntar de novo por que desse documento e quais são as vantagens dele em relação à base de testes, o que a gente ganha, o que a gente perde. E aí depois eu desenrolo aqui o que eu ia falar baseado nisso. Pô. Tá, antes eu tentei implementar uma base de teste, uma base de casos de teste. O que era? Um banco de teste. Um banco de dados, como se fosse um banco de dados, só que com um cenário de teste. Então ele na minha ideia, ele vinha para ser algo dinâmico, algo rápido, assim, fácil. Mas por algum motivo, com o tempo, ele se mostrou totalmente ao contrário. Talvez por conta da ferramenta que a gente estava utilizando ali, o Confluence, né? Ele não deixava a gente pesquisar muito bem e na hora de a gente criar a base, criar um caso de teste lá, por conta de vir meio atropelado os requisitos e chegar só na fase final, a escrita, a fase de quase entrega do projeto, a escrita desses casos de testes, eles ficavam bem pobres, assim, bem difícil de entendimento. Na hora que eu estava escrevendo, que estava fresco na minha mente, estava tudo muito entendível ali. Eu conseguia aplicar, conseguia executar aquela regra. Passado 2 dias, se fosse ali, eu mesmo que tinha escrito já não entendi. Então imagine quem fosse algum dia tentar aplicar o nosso framework, que era ir lá, encontrar o teste que mais se adequasse ao contexto que ele precisaria, entender se aquele teste cobria, se não cobria, se ele precisava editar, se ele precisava excluir, enfim, fazer nosso framework de atualizar, editar, inserir conforme necessidade. Então, isso ficou, na minha concepção, ficou muito difícil a utilização e caiu em desuso. E daí, como tinha essa dificuldade de escrita e pouco tempo, também
a gente usa o BDD, né, para escrever esses testes. E ficava um BDD sem informações prévias do que precisava ser feito para chegar naquela etapa do teste. Por exemplo, o usuário precisa estar logado para chegar na tela tal, né? Então, tipo, se eu precisar testar a tela tal, eu preciso logar antes, né? Eu não preciso necessariamente incluir no BDD que o usuário precisa logar. Então, dado que eu insira a senha, usuário e senha, acesse, eu posso, nesse documento mais fixo, eu posso trazer esse cenário como uma história de usuário, não uma história de usuário, mas falando simplesmente o que precisa ser feito antes do teste em si. Eu preciso chegar no passo 5, então eu vou descrever que a pessoa precisa chegar no passo 5. Eu preciso, qual que é a minha massa de dados? Eu preciso chegar no teste do passo 5 com o tomador, por exemplo, com essas configurações de cadastros. Então, naquele dinâmico que a gente estava usando, ficava muito atropelado e esses detalhes eram perdidos, assim. E também por conta de ser uma documentação que outras pessoas de outras áreas podem vir aqui ler e entender o que está sendo feito, né? Mas, como o Johnny falou, é uma documentação mais verbosa. Então, acho que é isso, assim, não sei se consegui responder, mas tudo bem. Vai lá, Jota, qual que é? Não, eu ia perguntar se alguém ficou com alguma dúvida assim, sobre esse documento, do porquê, das vantagens e desvantagens em relação à base de dados e tal. Então, esse é um novo framework que vai ser utilizado, vai substituir o antigo, que é aquele da base do banco de dados, é isso? Não vai ser. Aqui eu trouxe uma concepção, né, pra gente debater lá na nossa RFC, e a gente... É uma concepção bem mínima aqui, que pode ser alterada e tal, mas ainda não está batido o martelo se vai ser utilizado isso. É uma ideia que estou trazendo. Uma proposta. Uma proposta, Mas seria para isso, seria para substituir aquela base. Isso. Eu até pensei aqui também que quando só eu utilizava aquela base de dados lá, as pessoas ainda continuavam usando algo parecido com isso aqui. Tipo o Delon, por exemplo, ele continuava testando e colocando em algo parecido com isso aqui. Então, o que diz que aquela base de dados não ficou entendível para todo mundo, que isso aqui, algo nesse sentido, ficaria melhor para todos, né? Mais parecido com as POPs que eles usam ali no suporte, por exemplo. Também. Não pensei nisso, mas sim, também. Aqui eu posso trazer também, a ideia também porque trazendo desde a concepção, desde o início, junto com o dev, junto com as outras áreas, como eu disse, aqui o dev depois pode vir aqui e entender as técnicas que foram usadas e ajudar a auxiliar no próprio teste unitário dele, tá ligado? Alguém que quer entender da regra de negócio, vai estar aqui nesse documento e entender qual que é a regra de negócio para esse cenário. Então, ainda fica um documento de regras também, né? Enfim, eu acho que ele consegue matar vários coelhos aí com um documento só, vamos dizer assim. Boa. Acho que essa parte do documento ficou bem entendida. Tinha um outro ponto que você tinha falado mais cedo na apresentação, que é sobre algumas coisas não precisarem passar por testers. Por exemplo, bugs, talvez, né? Eu fico um pouco em cima do muro com isso. Eu consigo entender o porquê faria sentido às vezes não passar mesmo, mas eu ainda acho que é muito valioso essa coisa de você ter uma segunda visão sobre a coisa, sabe? Você ter uma segunda opinião, uma segunda pessoa testando, não só quem desenvolveu a coisa. Seja porque eu tô viciado na solução, seja porque eu tô com a visão de túnel ali, tô muito olhando só para uma coisinha, esquecendo do todo e tal, e a gente sabe que isso acontece o tempo todo. Então essa coisa de ser testado por mais pessoas, quando é necessário. Eu acho que uma discussão válida que a gente pode abrir, talvez em outro momento, por conta do tempo, é se a gente precisa testar tudo manualmente. Isso eu acho que é uma discussão que precisa ser tida. Mas eu acho que o que for feito de teste manual, eu acho que ainda tem que ser passado por uma pessoa diferente de quem implementou. Pode ser outro desenvolvedor, né? Não é sobre papéis, não é sobre cargos aqui, é sobre papéis, né? Eu acho que a pessoa que desenvolveu não deveria ser a única que testou. Acho que esse é o meu ponto.
pra gente ter minimamente uma segunda opinião sobre a coisa, ter minimamente alguém para dividir a responsabilidade da entrega, né? Porque, enfim, a gente vê vez e outra que isso ajuda no fim do dia, né? A gente só não quer que isso seja oneroso, né? Então eu entendo a motivação de talvez não precisar testar um negócio que é, sei lá, muito simples, muito básico, a regra já é bem conhecida, mas ainda assim a gente precisa achar uma alternativa para que seja testado por alguém que não quem desenvolveu. Boa. E acho que o último... Aqui eu acho que é chovendo molhado, porque foi o primeiro item que eu anotei, então a gente acabou já discutindo isso de uma forma ou de outra. Que na prática é toda a essência do shift left ali, né? Que é, tá, seus testes estão acontecendo tardiamente e estão sendo jogados por cima do muro, eu acho que é o que o shift left propõe e tal, mas eu tinha anotado aqui já que é basicamente trazer análise de funcional para mais cedo possível, análise de testes o mais cedo possível e a construção dos cenários também, né? Então, trazer ela para o mais cedo possível, em vez de começar a construir os cenários lá, depois que o desenvolvedor já desenvolveu tudo, é começar junto com o designer, como a gente acabou tendo esse insight aqui hoje, ou é começar junto com o desenvolvedor ali e tal, talvez até a 4 mãos, né? E tentando combater essa ansiedade que vem por conta do prazo e do pouco tempo e tal, né? Às vezes a gente delega coisa, né? Tipo, em vez de fazer a 4 mãos, eu vou falar, Márcio, se vira aí, faz aí que eu vou fazer outra coisa aqui, porque tá com pouco tempo. E eu sei que é difícil de combater, eu mesmo faço isso vez ou outra. Mas talvez a 4 mãos seja a solução, né? Vale lembrar que é uma expressão que eu usei há um tempo atrás, não sei se todos ouviram ou vão se recordar, que é muito melhor a gente tentar encontrar o nosso caminho na vaca que a gente sabe ordenhar do que numa vaca nova, tá ligado? Então a gente, se chegar uma vaca nova e for ordenhar, vai ser mais difícil, sabe? Então acho que vale a gente pegar essa experiência que a gente tem no produto e o relacionamento que a gente tem com a JNS para tentar a gente definir uma parada legal e seguir. Porque, assim, por mais que as coisas talvez não ocorram conforme a gente conversa, muitas vezes, a gente não tem grandes problemas, né? Então, tipo, eu não estou dizendo que hoje acontecem inúmeros problemas porque uma análise não é feita. A gente vê que não é isso, né? A gente não tem tantos, eu, né, particularmente acho que a gente não tem tantos bugs, tantos problemas inseridos porque não foi feita uma análise, né? Aqui não é o combativo, né? A ideia não é combater o porquê não foi feito e tudo mais, mas é compreender que quando chegar algo novo e a gente já tem algo um pouco mais estruturado, a gente sabe como agir quando chegar algo novo, eu acho que fica melhor, né? Fica mais... Você está dizendo que é para a gente aproveitar o contexto que a gente tem, né? Do cliente que é parceiro nosso, que a gente consegue desenvolver as coisas com sanidade, não tá se matando o tempo todo, que a gente já tem conhecimento sobre o contexto de uma forma ou de outra, mesmo que às vezes fragmentado entre a gente, de aproveitar isso para aplicar essas técnicas e aprender elas, porque vamos ser honestos, a gente está aqui aprendendo todo dia, né? Ninguém sabe tudo. Então, o teu ponto é a gente aprender isso num cenário, entre aspas, fácil, para quando vier o cenário difícil a gente não se bater e não sofrer mais, né? Sim, exatamente. E eu acho que isso conecta com uma situação que a gente teve recente até. Eu lembro que numa planning a gente estava falando sobre fazer uma documentação de um procedimento e tal, que eu não lembro mais qual era o procedimento. E eu lembro que eu questionei, né? Tipo, tá, mas por que vocês não fizeram essa documentação e tal? E o Dalon falou que, quando acontecer de novo, a gente faz a documentação. E eu acho que é essa mentalidade que a gente precisa, não diria combater, né? Porque vamos tentar evitar os jargões de guerra aí, né? De violência. Mas eu acho que é essa mentalidade que a gente tem que subverter, né? Que é, cara, eu preciso fazer a parada agora que eu tenho tempo e agora que eu não tô sob pressão.
Porque quando eu tiver sob pressão, a chance de eu fazer a parada é menor, vai dar mais trabalho. Se eu esquecer alguma coisa, eu não vou ter tempo de pensar a respeito, de corrigir e tal. Então, eu acho que é sobre isso, né? Pegar o momento em que as coisas estão sob controle, ou às vezes até, entre aspas, monótonas, e aproveitar isso. Cria sua própria demanda no sentido de, cara, então eu vou lá e vou investigar isso aqui, vou aprender isso aqui, vou documentar isso aqui, vou aprender a fazer esse processo, vou aprender a fazer essa documentação, vou aprender a testar, enfim, vou aprender a automatizar, porque é isso, cara. Acho que o Marlon foi matador nesse ponto, assim, tipo, se a gente não faz enquanto é fácil, imagina quando for difícil. Pode falar, Gil. Eu só ia dar um adendo sobre essa situação, sobre criação do conteúdo ou do documento em si antes de acontecer, né? Seria o ideal. Só que, assim, vendo do meu lado, tem uma coisa que acontece bastante, que é o reaproveitamento desses documentos, desses casos, sabe? E um exemplo prático é o próprio banco de teste lá, né? Que a gente trouxe e tal. E na prática, assim, eu não sei dizer, tipo... Eu não tenho aquela sensação que ele está sendo usado, tá ligado? Ele é meio frustrante, meio bagunçado, entre aspas. Acho que o Marlon tá entendendo o que eu quero meio que dizer, assim, porque é importante, claro, levantar os documentos, e principalmente quando a gente tem tempo, mas... E a usabilidade dele, sabe? Que geralmente você acaba criando aquilo, deixando fresco e bem detalhado quando acontece, de fato. Eu não tô desmerecendo nenhuma parte, né? Mas acho que tem algumas nuances aí de uma parte que é bom sobre fazer quando acontecer, e outra parte também que igual você comentou, que é importante fazer quando tiver tempo. Mas a usabilidade no geral, eu acho que ela não tá sendo usada, tipo, por completo, ou como deveria, né, no caso. Usabilidade, você quer dizer reaproveitamento? Exatamente. Tá, porque a gente tem tipo um material gigantesco lá com o cenário de teste que ele foi trazido do Confluence lá. Só que eu assim, pensando por cima, não consigo enxergar o uso por completo dele ou como ele merecia, entendeu? Uhum. Você tá falando especificamente do banco de testes, né? Usando de exemplo, né? Baseado nessa que você falou. Eu acho que a ideia que a gente teve quando a gente pensou em criar ele, ela é válida. Eu acho que dá para usar futuramente, dá pra gente debater sobre isso. Fique tranquilo que, tipo, eu não entendo ele. Se eu entrar hoje lá, eu não consigo encontrar um teste que eu criei. A ferramenta é ruim para você pesquisar um caso de teste. Então eu não vou lembrar exatamente, mas eu conheço a regra que eu preciso alterar, por exemplo. Então eu vou procurar por palavras-chave que encontra aquilo que eu estou procurando. E isso não acontece, porque o Confluence ele é limitado, pelo menos naquele banco ali, ele é limitado essa pesquisa. Então já ficava difícil aí encontrar alguma coisa para reaproveitar. Como eu tinha dito também, a gente acaba escrevendo esses testes muito em cima da hora, e eles ficam muito corridos para escrever. Então, se a gente for ver, olha, qualquer um que for agora lá e olhar os nomes dos cenários e dos casos de teste, vai falar que nome horrível. Então, para que ele funcione, ele precisa ser bem escrito. Dependendo da regra que você vai descrever lá, você precisa seguir alguma estrutura para identificar que é aquela regra. Eu mesmo, por várias vezes, eu fiz testes para a mesma regra, e no cenário ali, eu deixei nos cenários, vamos supor, eu escrevi 5 cenários para uma regra. Eu usei os 5 cenários que eu escrevi, eles são diferentes entre si, o título deles, sabe? Quando deveria ser muito próximos, enfim. A utilização dele ficou horrível, ficou ruim mesmo, não é só você que tem essa percepção. Pois é, e eu acho que esse ponto sobre reutilizar os casos ou após o levantamento do documento, eu acho que é um ponto a se discutir também, né? Porque não importa a gente, para mim, pelo menos agora, não importa a gente criar uma política ali ou
um método ali importante, sendo que a gente não consegue focar em ter essa cultura de utilizar de fato, sabe, o que foi levantado anteriormente. E às vezes você tá ali, aí vou procurar um caso de teste, por exemplo, já passei por isso. E eu tenho que indiretamente garimpar, sabe, aonde achar aquilo e tentar achar a semelhança para daí replicar e tal. Acho que seria um ponto importante a se pensar. Isso claro, tendo a ideia do aplicativo também, né? Na ferramenta que vai ser implementado. Você está querendo dizer que, tipo, reaproveitar não funciona? Eu não consigo compreender. Não que não funciona, mas é que além de não ser prático, eu não vejo a cultura, tipo, de usar isso como procedimento padrão, sabe? Vocês estão me entendendo? Eu acho que são dois assuntos, né? Acho que tem a parte da dificuldade do uso, que é... Cara, tá muito estranho eu me vendo nessa tela do Marlon. Tira esse string aí, Marlon. Tem a parte do reaproveitamento, que é difícil. Eu acho que é isso uma das coisas que o Marlon quer resolver com esse formato de documento. Porque, querendo ou não, é muito mais poderosa. A ferramenta de busca de documentos é muito mais poderosa do que a de busca na base de dados. No ClickUp, isso aqui talvez pode ter tido até algum ganho em relação a isso, porque no ClickUp, na prática, os cenários são issues. Então, na teoria, a ferramenta de busca ali deveria encontrar texto ali dentro. Não sei, não interagi com ele para saber. Mas acho que esse ponto da dificuldade de encontrar o que você quer encontrar e de manter a coisa atualizada e de manter ela coerente, acho que isso é o que o Marlon quer tentar resolver com o documento, com a mudança de base de dados para um documento mais formal ali, uma lista de documentos, cada cenário tem o seu documento com os seus casos ali dentro, né? Acho que é isso que é o ponto. Aí tem outro ponto que é a cultura de usar isso. Acho que aí tem um ponto válido que a gente pode explorar. O que eu posso dizer de experiência própria é que você talvez faça alguma coisa hoje e não use ela pelos próximos 6 meses. E aí quando você precisar, ela estava lá e salvou a tua vida. E pelo outro lado, você pode não fazer porque está muito fresco, eu faço isso o tempo todo, toda hora eu faço esse fluxo aqui, é óbvio que eu vou lembrar. E aí você não documenta, e aí quando você precisar, você não lembra mais, e aí não tá o documento lá porque você não documentou. Então, é muito tênue a forma com que você avalia... Eu diria o seguinte, a forma com que você avalia se um documento ele é útil ou não, se ele está sendo reaproveitado ou não é tão simples. E não significa que se você não usa esse documento o tempo todo, ele não é útil, tá ligado? Eu acho que assim, se você levou, sei lá, 1 hora para escrever um documento, e daqui 1 ano você poupou alguém um dia, literalmente, para entender um fluxo, porque você gastou essa 1 hora hoje, eu acho que ela valeu. Ela demorou 1 ano para você pagar essa 1 hora, demorou, tudo bem. Mas aí valeu, tá ligado? Você trocou 1 hora por um dia, tá ligado? E aí, pessoas novas, pessoas que não têm contexto, né? Pensa que a pedra que você teve que quebrar agora para entender e para daí documentar o que quem vier depois de você, basta ler o seu documento para entender, né? Então, acho que tem vários pesos aí que a gente tem que considerar e tal. Eu só ia falar que tem a parte prática de que é o que você... uma das coisas que você mencionou como que a gente torna isso cultura de reaproveitar, né? Que aí é o ponto de... Vamos supor que eu realmente precisava do documento, que ele estava lá, que ele era encontrável, mas eu não fui procurar. E daí é cultura, né? O processo não está estabelecido, para mim ainda não é natural fazer isso. E aí eu acho que tem um ponto, eu acho que vale a gente talvez pensar em formas de como que a gente lembra que a gente tem esses recursos para a gente utilizar e tal. Eu não consigo pensar em nenhuma solução agora, porque eu já há muito tempo faço esse tipo de coisa e para mim é natural sair pesquisando e procurando e encontrando informação antes de tentar fazer. Mas quem está passando por isso e tendo essas dificuldades talvez consiga pensar em formas de tentar se ajudar a lembrar que essas coisas existem. Acho que a importância ela existe mesmo. Inclusive, eu ia falar das POPs que foi da educação, o levantamento foi exatamente isso que você falou. Tipo, quando for precisar, não ter que procurar saber e ter que reaprender, sabe?
Acho que a importância, no geral, ela é super válida. O que eu quis dizer aquela hora era em relação exata do cenário de teste, sabe? O reaproveitamento de tudo aquilo e tal. Porque eu não Mas é o aspecto prático vejo. disso, né? Aham. É o aspecto prático da reusabilidade, né? Tipo, a dificuldade de encontrar, é disso que você tá falando, então. Sim. Mas eu creio que o outro lado também, outro lado que eu quero dizer é, se eu não reaproveitar, não tentar reaproveitar e sempre estar criando de novo, isso também gera um problema futuro, tá ligado? Vai gerar um problema de pesquisa no futuro. Porque eu tenho tanta coisa falando dos meus assuntos que eu não vou saber o que definir pra usar, tá ligado? Eu vou acabar criando de novo, vou acabar criando outro teste, escrevendo cenário novos pra mesma coisa, sabe? Daí vai também vira uma bola de neve gigante. Isso não seria um recurso também, né? É que eu acho que você tem que ter um único ponto de verdade, né? Tipo, se a gente não tem um ponto que diz, ó, isso é a verdade sobre esse assunto. Isso aqui, tipo, essa regra é essa, tá certo. E já aconteceu algumas vezes, inclusive, da gente ter essa dúvida, né? Tipo, tem um documento lá, ele não tá com uma cara muito boa, então eu não sei se ele tá atualizado, não sei se ele tá correto, e ele tá me dizendo A. E aqui no código eu tô vendo B. Em qual que eu confio? Qual que é o certo? Né? Tem esse aspecto ainda sobre documentação, né? Que é a dificuldade de você manter ela atualizada e coerente e tudo mais, né? Tem muita gente que, claro, com o devido investimento e tempo, você consegue conectar esses dois mundos e tal, fazer talvez até a documentação se alimentar do código depois e biriri. Mas pra gente que tá ainda numa fase pré-histórica, digamos assim, da revolução da qualidade, é uma coisa mais manual mesmo. Por enquanto a gente ainda tá na fase da criação da cultura, não é nem na otimização dos processos. Bora encerrar aí, Marlon? Acho que foram todos os pontos. Bom, é isso. Obrigado a quem participou aí, quem ficou até o final, quem deu ideias. Valeu aí, espero ter conseguido trazer pelo menos uma mínima, pelo menos um pouco do que eu pensei na hora de criar essa apresentação. Boa, ia pedir também para quem tiver algum comentário sobre o que foi proposto e que não quis trazer aqui por qualquer motivo, procure uma forma de comentar lá na RFC ou com o Marlon. Não sei se a gente vai colocar esse conteúdo provavelmente a gente vai colocar esse formato do documento, não sei se já direto na RFC ou fazer algum documento anexo ali pra gente explorar esses artefatos. Porque lá na RFC eu não abri os artefatos em si, né? Eu só propus quais. Talvez a gente faça uma terceira RFC, sei lá, whatever. Mas se engajem aí, deem seus pitacos, que é assim que a gente vai construindo a coisa, tá? Nice. Isso aí. Valeu. É isso então, rapaziada. Valeu aí, até mais. Valeu.